Tem algum irmão sentindo dor no pé da barriga? Vamos aproveitar esse ambiente de cura. Tem alguém sentindo dor no pé da barriga? Não tenha vergonha, irmão. Se você estiver sentindo dor, se manifeste. Bem aqui. Uma irmã nossa está sentindo uma dor no pé da barriga e talvez é você. Cadê a Nai? Vamos orar pela Jaine, Nai. Amém. Jesus, nós cremos no seu milagre, Senhor. O Senhor compartilhou com a Nayatale um sentimento, uma dor, Senhor. E se o Senhor compartilhou isso com ela, porque o Senhor deseja glorificar o seu nome. Pai, nós oramos agora, Senhor, pela vida da Jaine, Senhor. Nós cremos na cura, Jesus. Certeza? Não tem vergonha de dizer não. Passou! Os irmãos que não foram curados de instantâneo, existe uma cura progressiva, irmãos. E essa cura progressiva só acontece na mesa da comunhão. E existe um veículo, irmãos, para que isso aconteça, é a mesa da comunhão. Aleluia. Irmãos, eu quero que vocês abram comigo em João capítulo 11. Eu queria falar sobre uma coisa, eu queria falar sobre os amigos de Deus. Eu queria, mas o Espírito me direcionou a um outro tipo de palavra, mas no mesmo texto, irmãos. Aleluia. O que nós temos percebido, irmãos, nesses dias é que tem sido um grande desafio para nós, como casa, como igreja em geral, pastor Amil, é nos engrenarmos na comunhão, na vida comunitária uns com os outros. Tem sido um grande desafio para nós. Anos passam e nada muda. Palavras e mais palavras são liberadas aqui nesse local, irmãos, mas nós saímos daqui como se as palavras não fossem lançadas. Nós ouvimos por aqui e sai por aqui. Mas o que acontece para que isso aconteça, irmãos? Qual é o motivo pelo qual não estamos conseguindo viver em uma vida comunitária, em comunhão? E sabe qual é um dos motivos? É que nós estamos nos afogando demais nos afazeres do cotidiano, irmãos. Nós estamos afogando demais nos afazeres com as coisas dessa vida, com as nossas particularidades, com o nosso individualismo. E isso tem nos distanciado, irmãos. E isso tem nos distanciado uns dos outros e do Senhor. A cada passo que nós damos, mais perto da gruta nos encontramos. E que gruta é essa? Vocês vão entender logo à frente.
E o que é comunhão, irmãos? Como todos nós sabemos, a palavra usada é koinonia. E koinonia não é uma relação de convívio que eu tenho com meu irmão. Koinonia não é uma superficialidade que eu vivo com meu irmão. Não, irmãos. Koinonia é partilha, é relacionamento íntimo, é participação, é entranháveis afetos. Isso é koinonia, irmãos. E qual é um dos motivos para a falta de comunhão? É a falta de vida devocional. E quando nós falamos de devocional, isso me pega muito, irmãos, porque parece que isso nos assusta. Mas isso deveria ser o método de todo cristão. É uma vida devocional, porque é isso, irmãos. Essa é a maior importância para que nós venhamos engrenar na vida em comunhão. E o que a falta de comunhão pode gerar em nosso interior, Marlene? Uma mesa de convivência. E a mesa de convivência, irmãos, ela é perigosíssima demais. Porque nós podemos confundir mesa de comunhão com mesa de convivência. E a mesa de convivência é muito mais fácil nos relacionarmos com o nosso irmão. E todo encontro, irmãos, que nós estamos tendo, se não houver devoção em nosso interior, será apenas convivência. Cristo não está sendo inserido em nossas mesas todos os dias. Todo bate-papo, todo encontro que temos durante a semana, se nós não temos em nós um lugar de devoção no Senhor, é apenas mesa de convivência. E como isso é perigoso. Vocês viram o que aconteceu aqui, o mover que Deus fez aqui? Nós cantamos, nós choramos, nós nos dobramos no chão, nós falamos em línguas. Como isso é maravilhoso, como isso é importante. Mas todo encontro precisa produzir em nós, meu irmão, a koinonia. Aleluia. Quantos estão comigo? Aleluia. Toda vez que nós vamos na casa dos nossos irmãos, nós nos reunimos, nós comemos da mesa, nós até cantamos, nós oramos antes de comer. Mas, irmãos, se não tiver um propósito nisso, é mesa de convivência. Se não houver um propósito nisso, é mesa de convivência. Porque em nossas reuniões é muito mais fácil falarmos de como foi o nosso dia cansativo. É muito mais fácil falar de como foi o nosso dia no trabalho. E isso é bom, irmãos. Mas é muito mais difícil você falar para o seu irmão o que Cristo compartilhou com você hoje no seu também, ó. O que Cristo repartiu com você hoje no seu também, ó. Mesa de convivência, irmãos, eu consigo disfarçar um pouco, não transparecer na realidade quem eu sou. Eu fujo das perguntas que os meus irmãos fazem para mim. Mesa de Mas o Tameon, para onde o Senhor nos chamou, é onde eu rasgo meu coração, irmãos.
para que os meus irmãos tenham acesso a mim. Tameon não é uma gruta onde eu me escondo. Tameon é um lugar onde eu me rasgo por inteiro, para que Cristo seja acessado através da vida dos nossos e dos meus irmãos. Por isso, se eu fosse dar um título a essa mensagem, irmãos, eu diria: entre a gruta e a mesa da comunhão. Aleluia. Também é um lugar de comunhão, irmãos, onde nós somos conhecidos como amigos de Deus. Vamos ler João 11. Eu vou tentar ser breve, irmãos, por causa que o Espírito tomou de conta de todo o tempo. João 11, amém? Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Perceba, irmãos, que João antecipa o clima da história. Havia um homem que existiu, ele já vem com tudo na história, e que agora está morto. Ou seja, João já antecipa o clima da história, está preparando o leitor para o milagre que virá. João fala dos acontecimentos, lembrando alguém que era de um lugar. Que lugar é esse? Betânia. O texto começa no passado, a morte, mas o foco da narrativa de João é a vida que Cristo trará de volta. Então esse texto, irmãos, é carregado de sentimento, é carregado de emoção. Esse texto de João é carregado de doçura, de paixão. Ou seja, tudo que está escrito nesse texto, nós não podemos desperdiçar nenhuma palavra que está escrita aqui, irmãos, porque existe paixão. Existe uma paixão em cada detalhe. E é claro, isso só poderia vir de alguém que amava Jesus, João. Não há ninguém melhor, irmãos, do que João para escrever esse texto e falar sobre Betânia. E no versículo 2 diz: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os cabelos. Ele precisava escrever isso, pastor Edu? Não! João não precisava escrever isso, mas havia em seu coração um desejo, irmãos, de mostrar a devoção dos amigos de Deus. E além de demonstrar a devoção dos amigos de Deus, havia um desejo também de mostrar a sua paixão pelo Senhor. Ele estava expressando um sentimento, irmãos. Ele fala da paixão de Maria, ele fala da paixão de Marta, de Lázaro e a dele. Como um homem apaixonado era João, irmãos.
leva a sério o que eu vou dizer. Me parece que o protagonista nem é Lázaro, é João. Não é verdade, João? Mas é Lázaro. E sabe o que é legal, irmãos? É que existe algo em comum entre Lázaro e João. Alguém sabe? Alguém arrisca responder? Vocês sabem? Sim. Oi? Os dois amavam Jesus, irmãos. E os dois Jesus amava. Porque no versículo... Oi? Os dois Jesus amava. Ele amava tanto a Lázaro quanto ao escritor do texto. João, o discípulo amado, a quem se debruça no meu colo. Mas eu quero levar vocês a refletir, irmãos, não fugindo. É que existe um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia. E Betânia era o lugar onde Jesus gostava de estar. Betânia era o lugar dos amigos de Deus. Você consegue perceber algo na história, algo parecido em nossas vidas? Você consegue perceber na história da vida de Lázaro algo parecido em nossas vidas? A amizade de Jesus que ele tinha com Lázaro não o livrou da doença, irmãos. A amizade que Jesus tinha com Lázaro não o livrou da doença. Aleluia. Será que o havia do Senhor entrou na narrativa da nossa história, irmãos? Será que a história narrada na vida de Lázaro entrou na narrativa da nossa vida, irmãos? Porque muitos olham para nós, olha aquela casa apaixonada, olha aqueles irmãos que amam o Senhor, olha aqueles loucos apaixonados que vibram no culto. Mas a pergunta que eu faço, ainda existe alguém doente ali? Será que existe alguém doente em uma casa apaixonada pelo Senhor? Muitos diriam que não, irmãos. Mas eu quero dizer a vocês, existem sim, irmãos. Existem doentes na casa que Jesus gosta de estar, irmãos. O que não tem é santo, é doente, irmãos. Aquela casa que quando chega a hora do louvor, os irmãos caem em prantos. A galera vibra. Aquela casa que ama servir os irmãos, que faz obra de justiças. Ainda existe alguém doente nessa casa, irmãos. É claro que nós desejamos nos tornar uma comunidade madura, irmãos. É claro que nós desejamos nos tornar uma casa de amigos de Deus. Mas lembre-se, ainda assim na casa dos amigos de Deus, existem doentes e pecadores, irmãos. Mas uma coisa que nós não queremos, como casa, é doentes escondidos na gruta, irmãos. Nós não queremos doentes escondidos na gruta, irmãos. Nós não queremos doentes escondidos na mesa da convivência, não, irmãos.
Nós precisamos de você na mesa da comunhão. E quando eu falo isso, eu estou inserido nisso, irmãos. Porque quão dificultoso é, irmãos, nós experimentarmos mesmo da verdadeira comunhão. Porque é na mesa da comunhão, irmãos, que existem aqueles que derramam perfume aos seus pés. Porque é na mesa da comunhão que existem aqueles que amam servir. E é na mesa da comunhão que existem aqueles que estão à beira da morte. Tudo acontece em volta dessa mesa, cara. Tudo acontece em volta dessa mesa. Só há uma diferença nisso. Qual vai ser a resposta quando nós estamos diante dessa mesa, irmãos? Uns derramam perfume aos seus pés, outros servem, outros são doentes. Aleluia. Quem você decide ser na mesa, irmãos? Quem nós decidimos ser na mesa? Vou provar para você como o Senhor gosta de estar na mesa de doentes, irmãos, e pecadores. Em Marcos 2,16, os escribas e os fariseus vendo comer em companhia de pecadores e publicanos. Jesus ama estar nessas mesas, irmãos. Jesus ama estar nesses lugares, nesses ambientes. E sabe por que Jesus ama estar nesses ambientes? Porque Ele ama quando um pecador se arrepende. O Senhor ama, irmãos, quando o pecador se arrepende. É por isso que Ele ama tanto estar na mesa de pecadores, de doentes. Porque o desejo dEle é que você se arrependa. Porque há um prazer nisso, há um prazer nele. Aleluia, Jesus. Cara, Jesus ama muito os seus amigos. Mas como a Mil pregou, seu coração é tão dilatado, irmãos, que sempre cabe mais um pecador. Jesus ama estar com seus amigos, sim, mas Ele ama muito mais estar com você, doente. Ele ama muito mais estar com você, pecador. Há sempre espaço para mais um doente no coração do Senhor. Há sempre espaço para mais um pecador no coração do Senhor. Mas a minha oração é, irmãos, para que esse mesmo sentimento, o que a Mil ministrou no domingo, o mesmo coração do Senhor, dilate o seu coração essa noite, irmãos. Porque não tem diferença de você, doente, para outro doente, não, irmãos. Que o Senhor dilate o nosso coração, irmãos, nesses dias. Aleluia. João 11:6. No entanto, quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Me parece estranho, irmãos, o fato de Jesus amar Lázaro, e mesmo assim, sabendo da doença do seu amigo, ele ainda fica ali por 2 dias. Porque qual é a resposta do amigo? Cara, o meu amigo ficou doente, eu vou correndo, irmãos, até o encontro dele, para ver como é que ele está. Mas Jesus fez ao contrário, irmãos, ele esperou por mais 2 dias. Mas havia uma pedagogia nisso, irmãos. Havia algo que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos.
Enquanto Maria e Marta queriam uma resposta imediata, o que Jesus queria, irmãos? Formar uma fé sólida nelas. Mesa é lugar de fé sólida, irmãos. Mesa é lugar que o Senhor forme fé sólida em nosso interior. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, irmãos. O ritmo da mesa é diferente, irmãos. O ritmo da mesa, ela não tem pressa, que traz ativismo, não. O ritmo da mesa é diferente, irmãos. O ritmo da mesa gera comunhão, gera tempo certo. Oramos há pouco tempo, há poucos minutos, quando Janielso pediu aos irmãos que se sentem atrasados. Vem para a mesa da comunhão, irmãos. Aqui você não vai se sentir atrasado. O Senhor vai colocar você no tempo certo. Vem para a mesa da comunhão, irmãos. Jesus. Quantos de nós viemos de um lugar, irmãos? Eu quero dizer para você, amigos, não é só vocês que se sentiram atrasados, não. Muitos de nós que estamos aqui se sentiram atrasados, mas a diferença foi na resposta. Eles vieram para a mesa da comunhão, eles se achegaram para perto da relação. Aleluia. Há um perigo enorme, irmão, nas mesas de convivência. Porque é nesse tipo de mesa que nós achamos que está tudo certo, irmãos. Pensamos que estamos crescendo em estatura por causa de uma falsa comunhão. Pensamos que estamos crescendo em maturidade por causa de uma falta de comunhão. E achamos que temos autoridade para tirar as faixas dos nossos irmãos. Eu falo isso com temor. Eu falei, pastor Edu, pastor, rever minha palavra aí, mano, porque eu acho que eu vou pegar pesado demais. E eu nem queria falar sobre isso, eu queria falar sobre os amigos de Deus. Que é muito mais fácil nós falarmos de amigo de Deus, irmãos. Jesus. Mas como nós conseguiremos tirar as faixas dos nossos irmãos, se nem sequer conseguimos chegar para perto da mesa da comunhão, irmãos? Como nós conseguiremos? João 11, versículo 9 a 11 diz: Jesus respondeu aos seus discípulos: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-los. Talvez o Senhor precise lembrar alguém aqui, pastor Edu, de onde nós fomos tirados. Talvez o Senhor precise lembrar alguém aqui de onde você foi tirado. Em trevas estávamos, irmãos, mas nós fomos surpreendidos pela luz. Mas por algum motivo as trevas estão sucumbindo, as trevas estão ganhando forças. Estamos vendo a gruta de longe e queremos voltar para ela, irmãos. Nós queremos voltar para onde nós saímos, de onde nós saímos. As mesas de convivência para nós que vimos a luz, irmãos, não é suficiente mais. O Senhor nos chama para subirmos a régua, irmãos.
Mesa de convivência Vivismar não é mais suficiente para nós como casa, como comunidade. Nós precisamos subir mais um degrau. A mesa de convivência é apenas a porta, irmãos. Nós não precisamos parar na porta. Existe uma vasta revelação após isso, irmãos. Existe uma vasta revelação após a porta. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia boa, irmãos, para dar para vocês. A boa notícia é que nós ainda estamos em Betânia. A boa notícia é que ainda nós estamos em Betânia. Mesmo na gruta, nós estamos em Betânia. A gruta onde Lázaro estava era em Betânia, irmãos. Mesmo nesse ambiente de dor, nós ainda estamos em Betânia. E Betânia é uma palavra que foi liberada para nós como casa. Cacoal. É uma palavra que paira sobre nós, uma casa de amigos de Deus. Mas para nos tornarmos amigos, irmãos, nós precisamos, como o pastor Josa veio e falou, estar mais junto em comunhão. Aleluia. E Jesus chega em Betânia, irmãos. Mesmo Lázaro cheirando mal, ele ainda continuava em Betânia. E Jesus ainda insiste em lhe chamar de amigo. Mesmo ele cheirando mal, mesmo ele adormecido ali, Jesus ainda insiste em chamar de meu amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é imutável, Ele não muda. O Senhor, Ele não muda, Ele é imutável. Nós podemos mudar por causa dos afazeres das coisas dessa vida. Nós podemos nos sufocar com as coisas desse mundo, e o amor esfriar, acabar, mas Ele não. Ele continua nos chamando de amigos e nos convidando e dizendo: vem para fora. Aleluia, Jesus. E muitas vezes o Senhor tem nos chamado para a relação, mas nós preferimos, irmãos, colocar uma pedra diante de nós e voltar para onde nós saímos, para os traumas, para as frustrações, para as coisas dessa vida. Mas Jesus diz, irmãos, eu sei que você está impossibilitado no momento. Eu sei que você não consegue se mover. Mas os meus amigos irão tirar as suas faixas. Os meus irmãos irão tirar as suas faixas. Comunhão não é convivência, irmãos. É um lugar onde o Senhor decidiu tirar as suas amarras. Versículo 17 ao 27 diz: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor,
Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar. Pobre Marta. Oh, pobre Marta. Na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Talvez se estivesse na mesa de convivência, talvez nós tínhamos feito como Marta. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Façamos das nossas mesas de convivência, irmãos, um lugar para que Cristo seja revelado. Para que então assim seja uma mesa de comunhão. E a resposta para ela foi: eu sou a ressurreição e a vida. A convivência foi a porta para conhecer quem Cristo é. Mas nós não precisamos estagnar na porta, existe uma medida maior, irmãos. Porque em nosso interior, nós estamos com a cabeça em volta de panos, estamos com as mãos e os pés envolvidos em faixa, porque o mínimo que aprendemos na mesa de convivência é o que o nosso irmão faz da vida. O que você faz da vida, meu irmão? Com quem você trabalha? É a curiosidade de saber da vida do nosso irmão. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos, é bom. Mas na mesa da comunhão o Senhor nos chama, irmãos, para que nós venhamos ouvir a sua voz. Nós não precisamos fazer dos nossos encontros semanais um lugar de convivência. Nós precisamos fazer dos nossos encontros semanais, irmãos, uma mesa propositiva. Mas como nós seremos uma mesa propositiva se o nosso rosto está vedado, irmãos? Se o nosso rosto está envolvido em faixa, se os nossos ouvidos estão tapados, nós não conseguimos nem ouvir o sussurro do Senhor para falarmos algo na vida do nosso irmão. Talvez o nosso irmão está precisando de uma palavra de conhecimento, de sabedoria, mas a nossa cabeça está vedada que nós não conseguimos ouvir nada do Senhor. E como nós seremos se as nossas mãos e pés estão amarrados? Não poderemos nos mover de forma correta. Mas para nos movermos, irmãos, de forma correta, nós precisamos nos voltar para esse lugar. Aleluia. Aleluia. Existem muito de nós, irmãos, que achamos que porque estamos aqui, nós estamos entendendo tudo sobre comunhão. Existem muitos de nós que porque achamos que estamos aqui, nós achamos que entendemos tudo. Que nós achamos como funciona, como é que é ser igreja. Mas eu quero dizer a você, irmãos, existem amarras ainda
da sua vida passada, da sua casa passada que você trouxe até aqui, achando que porque você está aqui está tudo resolvido. Não, irmãos, não está tudo resolvido. Achamos que porque estamos em um novo lugar, sabemos algumas coisas. Não. Quero dizer para você, ainda são as mesmas amarras da sua casa passada, irmãos. Para deixar mais claro, da sua igreja passada ainda são as mesmas amarras. Sabe o que aconteceu? Você apenas modificou ela. Você apenas adaptou ela para esse ambiente. Talvez as faixas com que você veio eram brancas. Você apenas pintou ela da sua cor preferida. Você só adaptou, você só procurou um jeitinho para se adaptar ao jeitinho também de ser. Mas o Senhor nos chama, irmãos, a vivermos uma vida de comunhão. Ai, como isso me pega, irmãos. Como me conta, eu estou há 6 anos aqui na comunidade com os irmãos, mas como é difícil, irmãos, engrenarmos na comunhão. Nós não sabemos ainda o que é entranháveis afetos. Porque nós nos adaptamos demais. Talvez a gruta que você estava era cheia de buracos. Mas sabe o que você fez quando veio para cá? Você só colocou alguns quadrinhos para tampar os buracos. Você apenas decorou a gruta onde você está. Mas isso não muda o fato, irmãos, de que nós ainda continuamos fedendo. Nos adaptarmos ao jeitinho também onde ser, não muda o fato de que nós ainda estamos fedendo, podres. Porque nós não conseguimos sair da nossa zona de conforto para ir na casa do nosso irmão. Essa casa, irmãos, não é um lugar para nós manifestarmos a nossa frustração. Não é um lugar para nós expressarmos a nossa indignação, o quanto nós somos indignados. Tameon não é um lugar de múmias vivas, irmãos. Tameon é um lugar de gente morta. Jesus, quão pesado é, irmãos. Senhor, eu quero me tornar isso. Quão responsável é, Senhor Jesus, estar nesse lugar, estar nessa casa. Quanta responsabilidade nós temos de estar aqui, irmãos. Aqui é tudo ou nada. João 11, 38 ao 39, Jesus, pois, movendo-se outra vez, mudo em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma gruta, está aí o mistério da gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela, havia uma pedra posta sobre a gruta,
E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Da caverna nós saímos, irmãos. Tempo de velador. Velador, foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas existe uma distância entre a gruta e a comunhão, irmãos. E nós precisamos escolher onde nós queremos estar. Aonde você quer estar? Aleluia. Eu quero que irmãos fiquem de pé em nome de Jesus. Muitos de nós estamos participando de mesas e estas mesas estão dentro de grutas. Só tem gente enfaixadas, mesas de convivência. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. O que Jesus está dizendo para nós, irmãos, hoje é: venha para fora. Tempo de velador, foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas para isso nós precisamos sair da gruta. Violência, foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Por isso eu quero pedir a você, feche os seus olhos. Os irmãos que não foram curados de instantâneo, existe uma cura progressiva. E eu creio que você quer experimentar dessa cura progressiva, irmãos. Na gruta você não vai experimentar. Na gruta você está envolto em faixas. Mas o Senhor nos chama hoje para sairmos da gruta e vivenciarmos um lugar de mesa de comunhão, irmãos. Por isso eu quero chamar você que sente que de alguma forma voltou para a gruta. Sente de alguma forma voltou para esse lugar. Você que sente que existem traumas no seu interior que você não consegue se desenvolver. Você que sente que não está conseguindo vivenciar a mesa, se expor na mesa, vem até aqui em frente, nós queremos orar por você, irmãos. Irmãos, há um ambiente de cura nesse lugar. E nós não podemos desprezar esse tipo de ambiente, irmãos. Nós precisamos ser propositivos. Há um ambiente de cura nesse lugar.
existem alguns irmãos que, por algum motivo, precisa se reconciliar com o Senhor. Aí eu já estou chamando outro tipo de gente. Um tipo de gente que precisa se tornar amigo de Deus. Um tipo de gente que precisa e quer viver essa realidade. Eu quero chamar você até aqui à frente, irmãos. Não tenha vergonha. Você está em Betânia. E Betânia é a casa dos amigos de Deus. Você que precisa se reconciliar com o Senhor, nós queremos orar por você. Ninguém? Essa é a sua chance, irmãos. Não despreze o ambiente de cura. Não despreze o ambiente de libertação. Você que um dia teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Você que um dia experimentou da graça do Senhor, mas porque por algum motivo se afastou disso, por algum motivo você foi se distanciando da sua voz. Nós queremos orar por você. Jesus, nós te damos graças, Senhor. Como o Senhor fez no começo desse culto, Senhor, trazendo cura sobre o seu povo, sobre a sua casa. O Senhor ainda vem com a mesma pedagogia sobre nós. O Senhor há um desejo no seu coração de manifestar o seu poder. Você, irmão, será que não existe ninguém doente nessa casa? Irmãos, na casa de Betânia, a única coisa que não tem é santo. Eu chamo os doentes até aqui à frente em nome de Jesus. Você doente que ouviu a palavra do Senhor, vem até aqui à frente. Nós queremos chamar você aqui doente. Não existe diferença de você e Lázaro, irmãos. Não existe diferença da realidade de Lázaro para a nossa realidade. Eu quero chamar você doente até aqui à frente. Talvez você não queira vir até aqui à frente porque você não quer expor o seu fedor. Você está fedendo demais. Você está orgulhoso demais. Mas mais uma vez eu digo a você, não despreze o ambiente de cura. Não despreze o ambiente de cura, irmãos.